não só do ponto de vista científico, atualmente com a terapia genética, com esses temas que são tão próximos, tão candentes, professor de biologia aí nada de braçadas, né? Exato, são temas que não ficam restritos só à discussão biológica, mas são importantes para a formação de qualquer pessoa, para a participação, inclusive política, né? com relação a decisões que têm que ser tomadas sobre esses assuntos. E daí, por conta disso, nós desenvolvemos uma proposta de trabalho que é fundamentalmente interdisciplinar. A gente está trabalhando com a biologia, com a filosofia e com a química, mas fica um convite para todos os outros professores, todas as outras disciplinas, a entrarem conosco nessa discussão. Tá certo. Bom, mas quem vai apresentar essa proposta para nós é a filosofia. A filosofia está encampando a proposta interdisciplinar. Às vezes a gente faz isso no nosso programa. A gente começa na interdisciplinaridade e depois nós partimos para cada uma das disciplinas que vão servir de base para o projeto interdisciplinar. Eu sempre digo, não existe interdisciplinaridade se não existirem as disciplinas. Nesse caso, a filosofia cumpre um papel bastante importante nesse trabalho. Exatamente, Valmir. E dentro desses temas que foram mencionados, essas possibilidades de trabalho que foram mencionadas, o que nós sugerimos é que haja na escola uma semana de discussões, uma semana que poderá ter mesas redondas, ter entrevistas, palestras, e nós sugerimos que esses temas que a gente citou ou outros que possam ser colocados no lugar, sejam abordados um em cada dia. Então, de segunda a sexta haverá todo dia algo diferente, com um tema sendo tratado. E a gente até sugeriu aí um nome para essa semana. A semana poderia se chamar Rolou uma Química, por exemplo. Né? Legal. Então, os alunos são convidados a assistir o vídeo e eu lembro que antes de assistir ao vídeo, para que certos assuntos, para que certos problemas envolvendo as três disciplinas sejam tratados com os alunos. Por quê? Para que eles já direcionem um pouquinho mais o seu olhar, fique mais crítico para determinados aspectos. É interessante também que esse vídeo possa ser assistido com os três professores presentes para que as dúvidas, as conversas que a gente possa esclarecer aconteçam nesse momento. E a gente poderia pedir para esses alunos estabelecerem, elegerem 5 temas, 5 questões, né, para desenvolvermos nessa semana. E aí, a partir desse momento, os alunos seriam convidados a fazer toda a preparação, as escolhas, o ambiente, fazer tudo, inclusive apresentar esse evento. E nós acreditamos que essa necessidade, esse envolvimento vai fazer com que eles procurem se embasar. E aí as disciplinas darão todo o suporte para isso. Quer dizer, entre os vários temas que nós poderíamos trabalhar, você tem aí o tema sobre a própria vida, o DNA, terapias genéticas. Quer dizer, são alguns tipos de temas que poderiam ser trabalhados nessas 5 questões, entre essas 5 questões. Uma questão por dia. Exatamente. Nessa semana, né? Isso. Agora, vocês parecem que também pensaram um tema específico para especificar, trabalhar aí com os professores. Ele nasceu de uma experiência da química que você fez com os alunos, não é, Mazei? Foi sim. Conta um pouquinho para nós. Na verdade, Valmir, eu assisti o documentário e tive a ideia, conversando com os colegas, eu pensei, poxa, vou falar sobre a origem do mundo, né? A origem do universo, o surgimento, bilhões de anos atrás. Mas aí eu falei assim, dessa vez eu vou exibir o vídeo, antes de fazer o programa, o resumo de tudo, eu vou apresentar o vídeo aos alunos, né? Exibi o documentário, e aí a minha ideia de fazer início do mundo foi por água abaixo. Porque ao exibir o vídeo, que é muito interessante, mas logicamente o ensino médio, né, o garoto oscila numa faixa de 12, 13, 17, 18 anos na média, né? Sim. E os garotos se interessaram muito na latência da idade, né, pelo sexo, né, pelo feromônio. Por que será? Pois é. Por que será? Eu me questionei. Por que será que nessa idade todo mundo se interessa por sexo? Daí assim no final, mas ei, como é que eu consigo um perfume desse de feromônio para encantar as garotas? A porquinha ali que aparece, a porcona, aliás, que aparece, ela dá uma pista boa. E ela vem com uma fome danada, hein? Assim. Mas em síntese, aí eu mudei a ideia, né? A minha ideia mudou e a gente pensou assim,
poxa, por que não fazer então, falando um pouquinho de sexo, já que tem tantos assuntos? Sexo, que é um assunto que, além de tudo, é informativo, né? Sim. Esclarecedor para essa idade. E fundamental para ser trabalhado dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente escolar. E esse é um documentário ótimo, porque ele está trabalhando com a questão da química e depois a questão biológica e a questão também filosófica. Exatamente. E aí você tem uma série de questões éticas e tudo mais. O assunto certamente vai aparecer no ranking desses 5 assuntos com facilidade, professor, professora. Não, e aí nós poderíamos, tanto a biologia quanto a filosofia e a química, nossa, falar de muita coisa, fora outros temas. É importante o professor de casa saber que tem outros temas no documentário, né? Sim. E nós pensamos, vamos falar então o antes do sexo, quer dizer, a atração sexual, a comunicação pelo feromônio, e o pós-sexo, né? O que acontece uma vez acontecido o ato propriamente dito, o que acontece quimicamente já no organismo, biologicamente e em termos de sociologia. A gente então dividiu o trabalho assim. Tem muita gente que pensa o seguinte, você, não, é só uma questão de desejo. Ok, perfeito, existe o desejo, mas esse desejo tem uma natureza química, tem uma natureza biológica, tem uma natureza cultural, social, que pode ser pensada eticamente, filosoficamente, moralmente. São todas essas dimensões. Tem uma dimensão química importantíssima nesse antes, não é? É verdade. Porque eu acho que o antes é o que vai gerar é a causa que vai gerar a consequência depois. Fertilização, etc, etc, né? Então as pessoas, poxa, vamos pegar feromônio. E a palavra feromônio pode ser dita ferormônio, né? O nome já diz, eu acho que para garotada é um termo mais legal, tá aí a dica para o professor, né? E o feromônio nada mais é do que um mensageiro. Ele é o correiozinho que leva a carta do, pô, tô afim de você. E são substâncias químicas que desempenham um papel fundamental de informação para o sistema nervoso central, né? Eu até destaquei, Valmir, aqui, algumas dessas moléculas, né? E eu queria até que o pessoal fosse... Esse aqui é um dos sites que eu peguei, né? Em que eu coloco aqui a andosterona. A andosterona é uma molécula que tem uma composição de hidroxilas, uma estrutura cíclica, uma estrutura que tem, assim, tanto a solubilização em água como em gorduras, ou seja, ela tem uma viabilidade muito boa pelo organismo, né? E essa imagem é muito didática, né? E além de outras substâncias que o professor, meu colega, vai encontrar em outros sites também, tem muita coisa interessante. Mas você fala também, na nossa preparação aqui, você estava falando, falou de uma expressão muito interessante, do doping sexual. Ah, isso é interessante, porque aí entra o questionamento até social também, e eu estava conversando com o Muzinati, né? Porque eu até remeto-me aí aos documentários anteriores que nós fizemos. Não sei se você lembra, na Química do Poder. Claro. A gente falando da química querendo se sobrepor à natureza. Então, hoje, é uma forma de você fabricar um despertar do interesse, né? A pessoa, você viu aquela pesquisa, a mulher olha as fotos e vê uns barangos, como os alunos diriam em casa, né? E que ela despertaria o interesse, daria nota 4, 5, no máximo de 5, porque ela está praticamente dopada, né? Ela está sob um doping sexual, por que não dizer, do feromônio. Agora, será que essas